Olá, vamos para mais um vídeo e eu vou falar nesse vídeo sobre a técnica milenar da visualização para alcançar um desejo, ou seja, materializar algo que você tenha na forma de desejo. Como é que faz isso? Tá? Do ponto de vista material, pode ser você ter um carro, uma casa, uma viagem, ganhar mais, ter um relacionamento de trabalho mais saudável, ter perspectiva. Então, um desses objetivos, né, é algo que você vai aprender agora aqui como fazer isso acontecer, tá? Bom, mas antes de entrar mais a fundo nesse vídeo, dando detalhes, e nós vamos fazer um exercício maravilhoso que eu quero que você se envolva no final do vídeo. Então fica até o fim para você vivenciar isso e já aplicar na sua vida a partir de hoje, tá bom? Bom, antes disso, então, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, sou consultor, educador financeiro, especialista em finanças e te convido para então aproveitar agora, se inscrever no canal, que você com isso termina sendo avisado de novos vídeos e vai acompanhando todo esse conteúdo que eu deixo aqui. Bom, então, se inscreve, dá o seu like, comente, compartilhe e me siga também no Instagram, conheça mais também no meu site Sampaio Sucesso Financeiro, tá bom? Bom, então, vamos lá. O que é essa coisa da visualização para fazer materializar uma coisa que você quer muito? Tá? Bom, todo mundo tem os seus desejos. A questão que formular isso precisa ser feito como se faz um bolo, né? Só que tem aspectos que não são tão materiais como a gente está acostumado no caso de um bolo. Tá? Mas o princípio da combinação você vai ver que é a mesma. Bom, a criação mental, como eu falei, é transformar um desejo em algo concreto. Tá? E ter, então, aquelas coisas que também a gente tem, que é a prática do dia a dia, da busca de uma qualidade de vida melhor, maior, com um futuro mais garantido e seguro. Bom, isso é um processo. Tá? Tudo isso, essa construção é um processo. E esse processo, então, se chama visualização. Bom, o que precisa para começar? Bom, a primeira coisa é a concentração, ou seja, foco. Você precisa dar foco àquilo que você deseja. Então, uma coisa que atrapalha muito é aquelas coisas que servem de distrações. Ou seja, você tem durante o dia, tá, uma perda de foco naquelas coisas que são importantes. Você tem isso como um desafio. Então, a concentração, todo mundo sabe o que é isso, o que é a concentração. Mas a concentração para fazer esse processo é um pouco diferente e é importante que você leve em consideração isso. É saber, então, que você precisa juntar o aspecto de não só o conhecimento, ou seja, intelectual. A concentração é ficar com foco numa coisa, num ponto. Isso é uma parte. Na outra parte, você tem que fazer isso nos seus pensamentos, na forma de você estar pensando num objetivo qualquer, ou seja, uma imagem determinada na sua cabeça, você ter ao mesmo tempo o sentimento do que isso representa. Então, é o intelectual, do que é essa imagem, e ao mesmo tempo o sentimento do que ela representa dentro de você. Então, essa é a concentração que precisa ter. Bom, segunda coisa é, então, a visualização propriamente dita. Tá? Bom, é como você fazer um filme mental daquilo que você busca alcançar. Bem assim. Então, é uma fantasia, enfim, é um filme. Esse filme, então, ele vai funcionar como uma situação de que você vai primeiro criar, então, a imagem. Isso tem que se transformar numa imagem. Algo que os olhos não enxergam. Então, é uma visão, uma imagem de algo que os seus olhos não enxergam aqui fisicamente. Mas dentro de você ele vai estar presente. Então, isso é visualizar. Então, visualizar o quê? Criar, então, a imagem de uma situação desejada. Tá? Criar uma imagem de uma situação desejada. Você vai ver que, em seguida, você mesmo vai fazer isso aqui. Tá? Bom, então, sobre o poder da visualização. Ele tem o poder equivalente, por exemplo, a plantar uma semente para você ter uma colheita, ter uma árvore, ter uma planta. Quando você coloca a semente, se você colocou a semente,
que é o desejo, pode ser equivalência, tá? Você ao mesmo tempo já está imaginando que aquilo ali vai se transformar numa árvore. Você consegue imaginar, sentir, por exemplo, a produção dos frutos, você saboreando, você sentindo aquela evolução. Você então está imaginando dentro desse conceito que eu quero deixar registrado aqui. Então, isto é a visualização, enxergar algo que os olhos físicos ainda não veem, conseguir fazer isso com habilidade dentro de você, tá? Se o aspecto for dinheiro, por exemplo, visualizar uma situação de dinheiro no sentido de que o que o dinheiro vai poder fazer para você ter esse algo, tá? Então, não o dinheiro em si, mas o benefício daquela coisa que você deseja. Uma viagem, de ter uma grana maior, ou seja, você ganhar mais, enfim, ter escolas melhores para o seu filho, ter uma casa maior ou uma casa mais equipada, enfim, milhões de coisas que são aquelas coisas que o dinheiro faz parte. Bom, vamos lá. Então, visualização é isso. Criar a imagem, 3 partes. Criar a imagem, alimentar essa imagem com concentração, com foco e evitar a dispersão. E então, com isso, você está mantendo. Então, criar, alimentar e mantê-la. 3 coisas. Agora, vamos fazer o seguinte. Indo para a parte mais prática, aquela que incorpora o conhecimento, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer um exercício, tá? Um exercício de treino de como você se prepara para visualizar aquilo que você deseja. Então, vamos fazer o seguinte. Se você puder fechar os olhos agora, enquanto que eu vou falar algumas coisas, melhor. Tá? Se não, você me ouve e depois você faz em algum momento, quando você estiver sozinho e estiver num ambiente mais adequado. Primeira coisa, então, nesse exercício é o seguinte. Escolha um lugar, né, onde você já conheça. Pense em algum lugar que você conheça. Tá? Imagine esse lugar. Agora, se tiver de olhos fechados, fica muito mais fácil. Tá? Imagine que você está lá. Tá? Veja, então, mentalmente, desse lugar, cada objeto que você pode perceber. Procure na sua mente e sinta que você está vendo, tocando, enfim, veja os detalhes desse ambiente que você está. Tá? Então, isso aqui é um exercício para você conseguir então, se sensibilizar para um processo completo de visualização. Então, como é que você faz isso? Então, comece com coisas simples assim. Melhorando um pouquinho, tá? Você pode continuar de olhos fechados ainda se você está acompanhando o exercício, tá? Imagine que você tem agora uma casa que você conheça. Pode ser até a sua casa. Mas imagine que você está num outro lugar e você vai estar imaginando essa casa. Então, imagine ela por fora, tá? Ou seu edifício, seu apartamento, enfim, como é que é isso por fora? Os detalhes. Se for uma casa, imagine a rua, os vizinhos, as vizinhanças, as casas que tem próxima. Imagine um muro, imagine a calçada, as árvores, jardim se tiver. Enfim, veja esses detalhes, sinta esses detalhes. Você está exercitando aqui a visualização. Agora você chega próximo da porta. Você abre a porta. Mentalmente você está fazendo isso. Agora você entra dentro desse espaço que você conhece. Vá em cada uma das partes dessa casa, faça como se você estivesse ali presente, tocando, vivenciando, deite-se no sofá, tá? Faça alguma atividade aí dentro. Tá? Enfim, então esse exercício até aqui mostrou como é que você visualiza. Tá? É o preparo para entrar no jogo. Ok? Bom, agora, então, feito esse preparo, esse aquecimento, vamos ver a parte final. Bom, as partes, então, que você precisa ter para fazer a sua construção mental via a visualização. A primeira delas é escolher. Você tem que escolher um objetivo. Não pode ser vários objetivos. Você tem vários, 5, 10, mas você tem que fazer o exercício com um de cada vez. Tá? Então, o exercício escolher é um princípio.
que seja único é o segundo princípio, e o motivo de você querer isso não pode ser um motivo egoísta, que seja só para você se beneficiar, você ter prazer, só você. Não, esse é um objetivo que você vai beneficiar direto ou indiretamente também outras pessoas. Você e também outras pessoas vão ser afetadas. Por exemplo, você tem uma família, aí você quer um carro só para você, tá? Só para os seus prazeres, para você fazer os seus movimentos, e tem filho, enfim, tem outras situações que você pode contribuir. Então é mais fácil quando você tiver uma situação nessa mais compartilhada. Quarto ponto é o seguinte: merecimento no sentido de que não cai do céu, você tem algumas coisas para fazer, para chegar no processo completo de escolher ele não ser egoístico, e também se você não tiver merecimento, você não vai ter facilidade ou não vai atingir o que você quer. Merecimento é você se prepara, você analisa a situação, se você vai fazer uma viagem, você guarda o dinheiro que precisa ser feito, se você quer ter independência financeira, que é nosso mundo aqui das finanças, você tem que fazer um controle dos seus gastos, ganhar mais, reservar, aplicar, enfim, você fez isso, então você está no caminho, você tem um merecimento, que é outro passo. E o quinto é a visualização propriamente dita. Bom, essa visualização do que você quer, desse desejo que você criou, que você está criando agora, está pensando agora, acompanhando esse vídeo comigo, ele tem que ser cheio de entusiasmo, de alegria, tá? Você tem que se sentir feliz e manter esse estado de uma forma constante, tá? Bom, então esse é o estado que tem que acompanhar. Isso seria o alimento, seria aquela convicção de que vai acontecer. O sexto ponto é sentir sentir que esse desejo, depois que você terminou a visualização, está perfeito. Tá? Tem todos os pré-requisitos, você já sente ele como realizado, e então você vai fazer o seguinte, muito importante isso. Quando você estiver nesse estado, você sentado, nesse exercício que você vai estar fazendo, você vai inspirar, tá? Encher os pulmões. Tá? E aí quando encher os pulmões, você vai segurar. E você vai contar, imaginar 1 minuto. Tá? Se você não conseguir, um pouco menos, não tem problema. E mas o que você aguentar o mais possível, melhor. Quando chegar nesse ponto, você vai expirar com essa imagem que você criou, com essa visualização, e você vai dizer: pronto, está feito. Tá? Pronto, está feito. Bom, por fim, depois que você fez isso, você vai esquecer. Porque se você não esquecer, você ficar pensando nessa sua visualização, você vai deixar no plano dos seus pensamentos. E isso não vai prosperar. É como plantar uma semente e ficar olhando ela toda hora, abrindo, fechando. Você não deixa isso prosperar. Não deixa que a natureza se encarregue de fazer acontecer. Ok? Bom, esse então é o conjunto do conceito e do treino que precisa ser feito para você, via visualização, atingir os seus objetivos, seus desejos seus sonhos mais profundos, tá? E experimente fazer com aqueles sonhos, para começar, aquele que é o impossível hoje, tá? Porque ele não existe e pode ser impossível. Então faça com esse, se for o caso, ou se você tiver algum outro mais urgente, também pode ser por aí. Por fim, concluindo, experimente agora, tá? O mais próximo possível de você estar assistindo esse vídeo, e algum sonho, por exemplo, que seja impossível, como eu falei, tá? A partir de agora você vai tê-lo como possível, tá? E no mais, então faça o seguinte: me mande aí os seus resultados, tá? Eu sei que pode ser daqui um dia, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Cada um tem o seu tempo de realização, mas confie que você vai chegar lá. Tá certo? Bom, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.